pilantra do Bozo espalhou aí pelas redes, né, o vídeo do julgamento lá do Alexandre de Moraes defendendo o indulto presidencial do Temer, né? Logo ele que passou a vida, ele esqueceu de divulgar isso aqui, né? Que ele passou a vida inteira falando mal de indulto. Não pode aqui o elemento comete um crime e dali cumpre 1/6 da pena, às vezes 3/5, e é posto em liberdade. Nas questões de indultos, estamos vendo agora José Genuíno pedindo indulto. O guerrilheiro de Festim do Araguaia pedindo indulto. Então, pode ter certeza, presidente, vamos dar uma satisfação à sociedade. Muito obrigado. E ele, dia 28 de novembro de 2018, falou: fui escolhido presidente do Brasil para atender anseios do povo brasileiro. Pegar pesado na questão da violência e criminalidade foi um dos nossos principais compromissos de campanha. Garanto a vocês que se houver indulto para criminosos nesse ano, certamente será o último. Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro é um cara sem palavra, né? A palavra dele é um lixo, não vale absolutamente nada, né? E aí ele espalhou nas redes, né, os vídeos do Alexandre de Moraes naquele julgamento do indulto do Temer. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. O ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do executivo, com devido respeito às posições em contrário. Agora, pessoal, eu tive o trabalho aqui, 2 horas de trabalho, revi esse julgamento do indulto do Temer e o pessoal aí da militância bolsonarista cortou criminosamente o trecho em que o Alexandre de Moraes fala que é sim possível o judiciário analisar a constitucionalidade do indulto, porque a Constituição não tem só o artigo que fala que o presidente pode editar o indulto, a Constituição tem outros artigos, né? E tem, por exemplo, o artigo que fala, o 37, que todo ato emanado pelo poder público tem que obedecer ao princípio da moralidade, a finalidade do ato tem que ser o bem público. Então, a Constituição tem outros artigos, né? A leitura da Constituição não é de um artigo isolado. E o Alexandre de Moraes fala na lata que se tiver problema em relação à finalidade do indulto, que o indulto pode ser sim anulado. Não há comprovação do desvio de finalidade. Se houvesse comprovação, pela teoria dos motivos determinantes, o judiciário poderia anular. Na própria sustentação oral da Procuradora-Geral da República, ela afastou a questão do desvio de finalidade subjetivo. Se comprovado ficar que há desvio de finalidade, eu disse antes de Vossa Excelência tocar nesse exemplo. Se houver comprovação de desvio de finalidade, seja em relação ao indulto, à graça, ao perdão, seja em relação à nomeação, já é clássico, a teoria, já é clássica a teoria dos motivos determinantes, existe a possibilidade de análise do judiciário. E volto a insistir, aqui, de viva voz, a Procuradora-Geral da República afastou a questão de desvio de finalidade subjetiva. Então, como eu assisti o julgamento aqui, eu vou passar um resumo para vocês entenderem o que aconteceu. Em 2017, o Temer editou um decreto de indulto falando o seguinte: olha, quem cumpriu já 1/5 da pena para crimes que não sejam crimes com violência física, então homicídio, tal, isso aí estava de fora do indulto. Mas todos os outros crimes, inclusive os crimes de corrupção, tá? Quem cumpriu 1/5 da pena está isento, digamos assim, E aí o Barroso pegou, deu uma liminar, falando: olha, tô suspendendo esse decreto do Temer. E o Barroso não se limitou a isso, ele ainda reescreveu o decreto, dizendo assim, ele substituiu esse 1/5 para 1/3 da pena. Eu vou colocar aqui para você. O decreto de indulto natalino trouxe as seguintes previsões: a redução do período mínimo de cumprimento da pena para fins de indulto a 1/5 do tempo da condenação nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Eu estabeleci o decreto de indulto, dele extirpando, no entanto, as partes que, a meu ver, afrontavam diretamente a Constituição. Portanto, presidente, proferi decisão no seguinte sentido, e esta foi a cautelar que eu pedi para vir à ratificação. Minha decisão foi no sentido de: 1. Estabelecer que o indulto depende do cumprimento mínimo de 1/3 da pena.
E aí o Barroso também reescreveu outras coisas do indulto, falou que excluiu os crimes de corrupção, então quem fosse condenado por corrupção não poderia se beneficiar desse indulto, enfim. Mas o que interessa é que ele defende o tempo todo a possibilidade do judiciário avaliar a constitucionalidade ou não do decreto de indulto. Vale dizer, pela Constituição e pelas leis. A discricionariedade consiste em autonomia limitada do administrador, mesmo quando discricionários, digo eu, atos do poder público são controláveis quanto à sua razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, eficiência, economicidade em meio a outros parâmetros. Não se trata de o intérprete substituir os critérios do administrador pelos seus próprios, mas sim de confrontar o ato praticado com os valores e princípios que informam a Constituição e o Estado do Direito. Não é a vontade do juiz que deve prevalecer, mas a da Constituição. Para ilustrar que se trata de competência limitada, a que é exercida na matéria pelo Presidente da República, basta indagar se ele poderia reduzir o cumprimento das penas, não para 20%, como pretendeu fazer aqui, mas para 10%, ou para 5%, ou para 1%, ou quem sabe abolir por decreto a pena de prisão no país. A resposta é, evidentemente, não. Ele não tem esse poder. Nas palavras de Marçal Justem Filho, a competência discricionária não atribui à autoridade o poder jurídico para produzir o ato que bem entender. Os dados da realidade e o conhecimento técnico científico delimitam a margem de autonomia da autoridade. Prossegue ele. Uma decisão absurda, impensada, despropositada será inválida e não se legitimará mediante o argumento de ter sido adotada no exercício de competência discricionária. Fecho aspas. Portanto, é fora de dúvida que o Judiciário pode controlar o ato discricionário de indulto e invalidá-lo quando seja o caso. E aí é o seguinte, o Alexandre de Moraes ele foi um antagonista do Barroso nesse processo, ele inclusive abriu a divergência contra o voto do Barroso e defendeu lá o indulto feito pelo Temer. E o que aconteceu nesse julgamento? Uma hora lá o Fachin parou o Alexandre de Moraes, interrompeu o Alexandre de Moraes e disse, olha, se o indulto, né, se o ato do presidente de indulto não pode ser objeto de controle nenhum por parte do Poder Judiciário, então o que dizer também do ato de nomear ministros, porque em 2016, tem que lembrar o contexto aqui, um ano antes desse julgamento, o STF impediu a posse do Lula como ministro da Casa Civil. A Dilma, presidente da República, nomeou o Lula e o STF entendeu que a finalidade do ato não era ele se tornar ministro. A finalidade do ato foi, na verdade, retirar o processo lá de Curitiba, né, porque o Lula ganharia o foro privilegiado na condição de ministro. Então, que a finalidade do ato foi uma finalidade, enfim, que não era a finalidade dele ser ministro. E aí eles invalidaram o ato da posse do Lula. Então o Fachin toca nesse ponto durante o julgamento. E aí o Alexandre de Moraes dá essa resposta aqui, abrindo então a possibilidade do judiciário realmente analisar a constitucionalidade do ato. E isso, para mim, já deixa muito claro o que vai acontecer com esse decreto de indulto do Bolsonaro. Tá? Ele vai ser invalidado com o entendimento de que ele tem um problema de finalidade, que a finalidade dele, na verdade, é o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Né? Não é salvar A ou B, tal, é o fechamento, é o ataque à instituição. Inclusive o Daniel Silveira foi condenado por isso. Enfim, eu vou colocar esse argumento do Moraes aqui para vocês e aí eu fecho esse vídeo e volto mais tarde com mais um vídeo para a página. Queria apenas intervir, submetendo algo à consideração. Nós estamos examinando o artigo 84 da Constituição, que estabelece que compete privativamente o presidente da República. E este inciso, ministro Alexandre, que estamos a começar a examinar, 12º, refere-se a conceder indulto e comutar penas. E eu estou a perceber que Vossa Excelência está se encaminhando no sentido de entender da desnecessidade de motivação, ou seja, o poder do presidente da República não tem esse limite. Essa mesma simetria, só apenas para refletir, deveria também, então, se isto for assim, aplicar-se a nomear e exonerar ministros de Estado. O Poder Judiciário também não poderia intervir em nomeação de ministros de Estado. Apenas uma reflexão que faço a Vossa Excelência. Ministro Fachin, não estamos julgando a questão de ministro de Estado, mas, já que Vossa Excelência tocou, entra exatamente no que eu acabei de responder ao ministro Luiz Fux. Se comprovado ficar que há desvio de finalidade, eu disse antes de Vossa Excelência tocar nesse exemplo.
Se houver comprovação de desvio de finalidade, seja em relação ao indulto, à graça, ao perdão, seja em relação à nomeação, já é clássico a teoria, já é clássica a teoria dos motivos determinantes, existe a possibilidade de análise do judiciário. E volto a insistir, aqui, de viva voz, a Procuradora-Geral da República afastou a questão de desvio de finalidade subjetiva. Ela disse, há possibilidade, há a comprovação nos autos de que o presidente da República, ao editar esse indulto, quis favorecer A, B ou C. É verdade. Até porque, só concluindo esse raciocínio, ministro Gilmar, até porque declarado inconstitucional essa possibilidade, não poderia o presidente da República, numa graça individual, conceder a determinada pessoa? Nós teremos que analisar, obviamente chegaria aqui, teremos que analisar também essa questão. Aí ficaria mais fácil ou mais razoável analisar o desvio de finalidade ou não.